Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para o nosso vídeo semanal falando dos principais índices da Bolsa. Mas antes, não esquece de dar aquela conferida no canal, se inscrever, curtir os vídeos. Me ajuda a promover aí para a gente crescer cada vez mais aqui na área de comunidades. Eu sempre posto o meu estudo da semana, né? O que eu vi de interessante. Então, segunda-feira de manhã eu sempre estou colocando aqui os ativos que eu vou olhar para essa semana. Dá uma olhadinha também aqui no Seja Membro, ver se faz sentido para você. Nesse vídeo, se você clicar no cardzinho que está aqui em cima, aqui tem o link da minha comunidade para o Sparkle e aqui tem o link para você ver qual os índices que eu analiso, quais são os ativos que compõem cada índice e o peso de cada ação. Beleza? Então bora lá para o nosso vídeo. A gente sempre começa pelo Ibovespa, né? Tinha falado que o Ibov ele estava aqui nesse ponto, né? Foi onde a gente fez o último estudo. E aqui na segunda-feira ele deixou um bonito ponto de retorno, rompendo a máxima do que no anterior, e aí sim talvez projetando aí uma alta, né, ali, uma retomada da tendência de alta do gráfico diário, mas não foi isso que aconteceu. Na terça-feira ele também fez um dia bacana, na quarta ele deixou um sinal feio, na quinta e na sexta ele voltou praticamente para o mesmo ponto da segunda-feira, né? Ficou ali bem pertinho de fechar a semana no 0 a 0. Tanto se você olhar o gráfico semanal, né, ficou um candle ali, ficou um candle feio, né? Um candle de que em determinado momento ele era um candle cheio, né? Ele era um candle assim, né? E os vendedores começaram a empurrar a partir de quinta-feira, e o que aconteceu foi que o preço que estava lá em cima ele foi empurrado para baixo, ou seja, para mim isso aqui é um candle que mostra muito mais força de vendedor do que comprador, né? Foi a primeira vez que ele conseguiu romper a máxima da semana anterior, né? Se você olhar aqui nesse movimento de queda, a máxima da semana sempre foi mais baixa que a anterior, então essa menor que essa menor que essa menor que essa menor que essa. Nessa semana que passou, ele fez até uma máxima maior, né? Mas foi como se fosse um rompimento falso, porque o preço subiu, né? Foi lá, fez essa máxima e voltou e fechou aqui muito próximo do fechamento da semana passada. Bom, então eu ainda não estou convicto que realmente vai iniciar uma nova perna de alta, porque o semanal ali deixou um candle feio, com força vendedora. Então a gente não sabe se isso aqui é uma perna 1 de alta, perna 2 de correção para lançar uma perna 3, ou se isso aqui é uma perna 3 de baixa no 60, fez uma perna de correção para lançar uma perna 3 e de repente vir buscar aqui esse suporte mais relevante. Se você olhar lá os 60 minutos, ele deixou a possibilidade de fazer um pivô de alto, né? Se você olhar, o que ele vinha fazendo? Ele vinha fazendo topos e fundos descendentes, né? E agora, do jeito que ele parou, ele pode fazer uma perna 1 de alta, aqui uma de correção para lançar uma perna 3, né? E aí retomar no gráfico diário a tendência de alta. Eu tinha falado que o Ibov achava ele consolidado nessa região aqui, né? Porém, como ele furou essa região e voltou aqui para dentro, eu vou aumentar esse range de consolidação. Vou pegar aqui esses dias aqui, ó. Posso até pegar ali a máxima. Não, posso entender isso aqui tudo como uma consolidação, porque ele não está caindo de forma abrupta. Ele está caindo meio que de lado, ó. Consolidou, caiu, consolidou, subiu e voltou para cá. Então, isso aqui tudo eu entendo como uma consolidação. Vamos ver lá se os 60 minutos confirma o pivô de alta, e aí a gente vai traçar uma projeção ali de FIBO, né? Mas eu preciso que ele deixe pelo menos um ponto de retorno, de preferência no diário, beleza? Enquanto isso, a gente entende que os pontos importantes aqui a serem observados é essa mínima, 124.300, né? Mais ou menos, e essa máxima aqui de 131.230. Eu acho que enquanto o Ibov não romper essas duas regiões, ele pode ficar lateral aqui, testando um, testando o outro, e aí não andar para lado nenhum, ficar preso aqui nesse range. Então vamos aguardar para ver o que ele vai fazer essa semana, né? Lembrando que essa região que a gente estudou aqui tempos atrás, desse topo anterior, 124.000 e essa região aqui, né, que eu tinha marcado, 125.900,
ele está respeitando bem, né? Bem ou mal, ele bateu, segurou, subiu, está vindo testar de novo. Vamos ver se ela vai servir de suporte novamente, né? Ou se ele vem aqui nessa região dos 124.380 de novo, testar para depois subir. Tá? Então o Ibov não tem muito o que fazer, é mais aguardar mesmo qual vai ser a movimentação dele para os próximos dias. O ICOM, o índice de consumo, ele também, depois de uma bonita perna de alta, ele corrigiu, né, aqui justamente na região do topo anterior, já tinha marcado aqui, estudado. A gente traçou uma retração, e o que ele fez nessa retração? Ele fez perna 1 de baixa, parece que fez uma perna 2 de alta para lançar uma perna 3, né? Por quê? Porque daí parece ter marcado um topo aqui. Vamos ver se essa semana o índice de comércio ele dá uma afundadinha, porque se ele começar a romper aqui, se ele romper essas mínimas aqui, para mim já vai confirmar que isso aqui provavelmente é o topo, é o teste de topo, né? Ou seja, ele tinha um topo, ele testou o topo anterior, não conseguiu superar e vai continuar a tendência de baixa. Como ele já deixou ali um ponto de retorno, ou algo que pode ser um topo, né? Não é bem um ponto de retorno, a gente já pode trabalhar com essa hipótese aqui, ó, de que ele fez perna 1, marcou um topo, lançou perna 3. Se foi isso, o nosso alvo está logo aqui, 5.356, que é o 100% desse movimento de baixa. Tá? Perdendo aqui, o próximo ponto é lá em 5.167, que é justamente que bate com essa região aqui de topos anteriores. Aqui é um ponto interessante realmente para ele atingir como alvo, né? Isso para descer. Se a partir daqui ele ganha força, ele está dizendo o seguinte para a gente, ele está dizendo que isso aqui é uma perna 1, aqui é uma perna 2 e ele vai lançar uma perna 3, né? E o alvo dessa perna 3 é aqui em 6.050, tá? Então, beleza. Qual é a região problema que eu vejo aqui? Eu entendo para baixo essa região de fundo aqui, o ponto a ser rompido. Se ele realmente perder aqui, aí ele está indo buscar ou esse alvo ou esse alvo. E para cima, se ele resolver subir, essa região de topo aqui para mim é o problema a ser superado, né? Aqui os 5.715. Então vamos aguardar para ver o que o ICOM vai fazer. O IEX, né, o índice de energia elétrica, ele também, né, fez uma correção aqui relevante. A gente estava considerando isso aqui como uma perna 1. Como ele superou a retração, a gente passou a olhar mais pela visão do semanal, né, e entender que isso aqui é uma perna 1, isso aqui pode ser uma perna 2 para ele lançar uma perna 3. Porque como ele furou a retração de queda, e aí a retração dessa perna menor, ela deixou de fazer sentido. A gente foi para o semanal, para entender aqui a retração do semanal. Ele testou aqui o 38%, ó, ele consolidou nesse ponto. Quando ele chegou aqui no 38%, ele ficou consolidado aqui, e aí começou a reagir. Nessa semana, bem ou mal, que foi uma semana onde o Ibov caiu, subiu bem, depois caiu, devolveu tudo. O índice de eletricidade ele não fez isso, né? Ele subiu nos 3 dias, e nos 2 dias que o Ibov caiu, ele se segurou, ou seja, está demonstrando força. Então, dessa forma, como ele deixou um ponto de retorno ali, a gente pode projetar alvo para cima. Como, Flávio? Projeção de FIBO. Pega aquele fundo lá, pega esse fundo aqui que ele já marcou, e posso entender que o índice de energia elétrica ele está indo buscar aqui 94.040, né? Isso para cima. E para baixo, Flávio, tem como você traçar um alvo? Eu ainda não, tá? Porque aqui ele não deixou um ponto de retorno, né? Ele pode estar fazendo sim esse movimento aqui de vir testar aqui uma das retrações, ou de 50%, 61%, para depois lançar uma perna 3 e vir até nessa região aqui de suporte mais relevante. Mas como ele não deixou ponto de retorno, eu não vou traçar alvo para baixo. Eu vou entender que aqui, se ele perder 79.180, é um ponto interessante, tá? Para segurar o preço. Se romper, aí realmente a gente vai ver que foi uma correção mais profunda aqui, né? Com perna 1, perna 2, perna 3 de baixa. Beleza? O índice financeiro, o IFNC, ele, depois de uma bonita perna de alta aqui, a gente também traçou a retração dessa perna para essa perna. E até que eu vou deixar essa retração aqui mesmo. Eu nem vou trabalhar com a retração do semanal, porque tem aqui o semanal, onde ele já rompeu o 38%, mas como essa retração aqui do diário, ela bem ou mal foi respeitada aqui, ó, 61%, ele bateu aqui e voltou,
eu vou entender isso aqui como a retração normal, ou seja, eu vou entender isso aqui como perna 1 aqui, ó, perna 1, perna 2, e ele pode estar lançando uma perna 3. Né? Porém, a gente tem que ter em mente que o movimento pode ter sido esse, né? Deixa eu até melhorar ali, ó. Pode ter sido esse aqui, ó. Perna 1, aí já veio aqui numa perna 2 e perna 3. Vamos ver até onde foi essa correção aqui na retração. Ó, puxando daqui para cá, ele já bateu aqui acima dos 50%, tá? Então, temos dois movimentos presentes aqui. Nós temos o movimento de alta, que é perna 1, perna 2, perna 3 no diário, e temos o movimento de baixa, que é perna 1, perna 2, perna 3 nos 60 minutos. Porém, aqui, ó, como ele fez esses 2 dias aqui negativos, ele pode estar indicando que ele vai realmente procurar uma correção maior, né? Tem esse suporte aqui como região e de repente a linha de referência do canal aqui pode ser a LTB, aqui ela pode ser a linha aquele que está sendo, que pode ser vir testada, porque provavelmente se a gente traçar a projeção aqui, o alvo vai bater bem próximo daquela linha lá, quer ver? Ó? Perna 1, perna 2, perna 3, ó, se você considerar que ele vai descer assim, né? Vai descer assim, ó. Essa região aqui dos 111 e 100 mil pontos é uma região onde que deve ter muita briga, né? Se o preço vier nessa parte aqui, porque tem uma LTA irrelevante, porque ela é vermelha e deve ter mais de 2 anos, tem uma LTA relevante e tem aqui o alvo do pivô dos 60 minutos, né? Lembrando que tem essa região aqui também que é bem relevante, que o preço aqui pode bater, se ter dificuldade aí, mudar o comportamento aqui, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só estuda a probabilidade, tenta traçar cenários para a gente se preparar dependendo do movimento durante a semana, né? Se romper essa LTA aqui, eu já posso entender que ele vai continuar a tendência de queda. Se ele deixar um candle bem positivo aqui, ó, amanhã, rompendo essa máxima, eu já posso entender que ele fez perna 1, perna 2, perna 3, né? Ele fez aqui um movimento mais curto e está fazendo aqui perna 1, perna 2, perna 3, tá? Então é só um estudo para a gente tentar entender a movimentação do preço, tá? Que ninguém adivinha, ninguém tem a pretensão de ser o mago do mercado de forma alguma. Simplesmente estudamos. Beleza? Para cima, qual o problema? Topo anterior, né? Sempre. 12.490, se rompendo aqui, o próximo problema está aqui em 13.150. Para baixo, fundo anterior, aqui na casa dos 11.900, perdendo aqui, esse patamar de preço aqui, 11.200, pode ser o lugar onde que ele tem algum tipo de problema. Se você olhar, teve bastante briga aqui, né, nessa região, teve aqui, ó, bastante, o preço teve dificuldade de passar, pode ser um ponto aqui onde que ele também, se cair, fica agarrado, beleza? O IMAT, índice de materiais básicos, mesma coisa, né? Se você olhar, estão todos com um movimento parecido. Eu tinha traçado a retração dessa perna de baixa, ele rompeu muito o 61%, então eu desconsiderei essa retração e passei a trabalhar com a retração do semanal. No semanal, ele testou aqui os 51%, chegou muito próximo dos 61% e subiu, tá vendo? Então a gente entende isso aqui como uma perna 1 de alta, uma perna 2, ele pode estar lançando uma perna 3, e aí ele vai, né, ter bastante campo para subir. Porém, como todos os tempos gráficos estão confusos, né, todos os índices estão confusos, isso aqui também pode ser uma perna 1, uma perna 2 para lançar uma perna 3. Se você olhar, ele veio aqui no 61,8% já dessa correção, e depois começou a aparecer candle negativo, né? Tem aqui uma linha de referência do canal, tem um suporte aqui, ou seja, se resolver cair, eu não sei se ele atinge alvo, mas eu tenho certeza que nesse ponto aqui, ele vai ter uma dificuldade grande de passar, porque tem muita coisa, tem uma LTA, tem uma resistência, tem fundo anterior, enfim. Então, trabalhando com a possibilidade de ele estar fazendo perna 1, perna 2, perna 3 de baixa, nós temos o alvo aqui em 5.940, beleza? Então, se cair, esse aqui pode ser o lugar onde ele venha a ter algum tipo de dificuldade, 5.940. Lembrando que antes, esse patamar de preço aqui em 6.270 é um ponto importante, tá? E para cima, Flávio, para cima o alvo vai ser a projeção do semanal, né? Pegando esse fundo, esse topo e esse fundo. Sendo assim, o IMAT, ele pode ir lá em 8.593, né?
que seria o primeiro alvo dessa perna 3, e depois 9.550. Bom, e falando no curto prazo, onde é que ele pode ter problema? Para cima é nessa região de topo aqui, onde que ele marcou um topo e está caindo, e depois o topo lá em cima em 7.600. Para baixo, essa região de fundo aqui em 6.390, perdendo aqui, ele tem mais um probleminha aqui nos 6.100. Beleza? O IMOB, o índice imobiliário. Nós tínhamos também trabalhado com essa possibilidade disso aqui ser uma perna 1 do diário, né? Como ele rompeu aqui todas as retrações possíveis e chegou até a testar o fundo, a gente passou a trabalhar com a retração do semanal. Então a gente está olhando a retração do semanal, entendendo que isso aqui pode ser uma perna 1, uma perna 2 para lançar uma perna 3. E também, como todos os índices, né, pode ser perna 1, perna 2, perna 3 de baixa. Tá? Vamos traçar a retração para ver aonde foi essa correção inicial, porque ele já botou um ponto de retorno aqui, né, e aí ele já pode indicar que vai continuar caindo. Então, nessa retração aqui, se você olhar, ele já veio aqui no 50%. Né? Deixa eu fazer assim, ó lá. Já veio aqui perto dos 50%, que era no 1.010, né? E deixou um ponto de retorno. Então, sendo assim, a gente pode trabalhar com a projeção com a perna de baixa para entender aonde pode ser o possível alvo, tá? Tendo aqui a ideia de que temos uma perna 1, perna 2 e está lançando uma perna 3. O alvo coincide justamente com esse suporte relevante, que deve ser uma bipolaridade marcada para tempo, que deve ser uma bipolaridade que vem lá de trás, né? Topos e fundos anteriores. Então aqui, se realmente confirmar essa perna, 854 é o ponto relevante onde ele vai ter dificuldade de passar. E trabalhando aí com o semanal e a gente traçando projeção para cima, eu tenho perna 1, perna 2, perna 3. Ou seja, o alvo está lá em 1.200. Beleza? Vamos lá, para cima. Esse ponto aqui pode ser um ponto interessante, porque além de ele ter marcado um provável topo aqui, tem uma memória de preço, que é esse retângulo amarelo. Então, para subir aqui, de repente ele pode bater aqui mais uns dias para depois ir, e aí vir testar o 1.100, e para baixo, se ele resolver cair, aqui embaixo, no 940 é o primeiro problema, e depois lá no alvo que a gente estudou, né? Lá no 850. Legal? O índice do setor industrial, o índice novo que eu botei há pouco tempo, nós traçamos aqui um canal de alta nele, e traçamos a possibilidade de alvo, né? Porque como ele não estava corrigindo como os outros ativos, a gente marcou alvo para ele aqui em 28.840, né? Entendendo que isso aqui é uma perna 1, perna 2, perna 3. Porém, se você for lá para o gráfico de 60 minutos, você vai ver que quando ele fez essa correção aqui, ele respeitou a retração dos 60 minutos. Né? Então aqui, se você olhar, ele passou aqui um pouquinho só da retração de 60 minutos, mas a gente pode interpretar isso aqui como uma perna 1, uma perna 2 para lançar uma perna 3 aqui nos 60 minutos. Então, de novo, né, a gente não sabe qual é o movimento presente, mas a gente pode tentar imaginar. Ou seja, se ele estiver realmente fazendo perna 1, perna 2, perna 3, ele pode vir aqui em 26.170, que é o alvo desse movimento. Tá? O primeiro alvo. Legal? Se ele estiver fazendo o movimento de alta, que a gente já trabalhou semana passada, o alvo aqui é em 28.840. Beleza? Aqui a gente tem uma região que a gente pode deixar marcada, né? Que é uma região onde teve topo e fundo anterior. Então eu vou traçar aqui o meu retângulo. Então, deixa eu preencher aqui, botar ele amarelo. Tá lá, beleza. E aí, se resolver realmente corrigir, ó, o segundo alvo dessa correção é justamente nesse ponto onde eu acabei de marcar, né? Em 25.340, tá? Problema, aqui embaixo, no 26.500, porque é uma região de fundo, né? Tem mais uns outros fundos aqui. Para cima, essa região aqui de 27.500 e de 27.800, né? Aquele rangezinho ali, ele pode ser considerado um problema, onde que ele não consiga passar, onde que ele sinta dificuldade, porque toda vez que chegou nesse ponto, apareceu o vendedor empurrando o preço para baixo. O SMLL, o índice das small caps, também é um índice que eu inseri há pouco tempo.
ele também fazia um movimento de topos e fundos ascendentes, né? Não estava dando pinta de que fosse corrigir, mas eu não tracei nenhuma projeção porque ele não tinha deixado ponto de retorno. Agora, como ele deixou, a gente pode entender que isso aqui foi uma perna 1, aqui é uma perna 2 e vai lançar uma perna 3, com alvo aonde? Com alvo ali em 3.424, tá? Entendendo que isso aqui é uma perna 1, perna 2, perna 3. Mas se você olhar num tempo gráfico menor, você vai ver que ele fez aqui, ó, perna 1, perna 2, perna 3. Então vamos lá para o gráfico de 60 minutos, tentar entender se a retração que ele fez nesse tempo gráfico foi dentro do que a gente espera, né, entre 50% e 61%. E foi, né? Ele testou aqui o 61% e voltou a cair. Ou seja, aqui ele pode estar dizendo que fez perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3. E com isso a gente consegue mensurar alvo, né? Mesmo que nos 60 minutos. A gente fez isso no dólar e deu muito certo. Então vamos aqui, ó. O alvo seria em 2.980, tá? Nos 60 minutos, para baixo. E para cima, como eu já falei, o alvo lá em 3.480. Entenda aqui, ó, que o alvo para baixo é uma região também interessante, ó, porque essa região aqui, onde nós temos o fundo anterior, uma LTA e o alvo do movimento dos 60 minutos. Né? Então aqui é um ponto também que, se vier aqui, é um ponto onde a gente pode começar a pensar em montar posições na compra, né? Porque ele já cumpriu o movimento de correção e a gente entende que o ativo está em tendência de alta, né? E ele pode fazer isso aqui, né? Lançar perna 1, perna 2, perna 3. Beleza? O MLCX, a gente também um índice novo, colocamos ele semana passada e entendemos que ele podia estar fazendo perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3, mas ele não tinha deixado um ponto de retorno. Na segunda-feira ele fez esse candle aqui, que é um ponto de retorno, então a gente pode projetar esse movimento como perna 1, perna 2, perna 3 de alta no diário e ele ir buscar aqui os 2.690. Esse pode ser o alvo, mas esse ponto aqui ele pode ser também uma consolidação, né? E aí o preço ficar fazendo o que ele tem feito aqui. Testou fundo, testou topo, testou fundo, está aqui, ele pode vir testar o fundo para depois ir testar o topo. Ou seja, seria muito interessante que esse setor ele rompesse para um dos lados. Né? Então, se ele romper para cima, provavelmente ele vem aqui buscar o alvo em 2.690. Se ele romper para baixo, né, ele rompe fundo e aí ele vai ter problema aqui nos 2.390 ou aqui no 2.325. Se você olhar 60 minutos, a correção aqui ela já passou dos 61%, né, da retração. Ou seja, eu não considero isso aqui como uma perna 1, perna 2, perna 3 nos 60 minutos. Não entendo dessa forma, tá? Então aqui eu entendo que está lateral. Então aqui o que tem que fazer é aguardar para ver qual vai ser, para que lado isso vai romper. Beleza? O DI a gente tem analisado ele sempre e ele tem sempre feito a mesma coisa, né? Ele está preso dentro desse caixote, testou topo. Aqui ele jogou a possibilidade de mudar o comportamento, fazer um pivô de alta, tanto que eu marquei alvos aqui, né? Mas não foi o que aconteceu. O que ele fez? Ele fez o seguinte, ó, ele subiu, marcou topo na mesma região onde ele já tinha testado e agora está caindo. Né? O que eu espero que ele faça? Ele venha aqui. Ele venha nesse ponto aqui dos 7,6 para fazer o quê? Para subir e testar o 8,4. Tá? Enquanto ele não romper o 8,4 ou 7,6, não tem muito o que fazer. Ele continua ali fazendo o movimento dele de zigue-zague dentro do caixote. O dólar a gente tinha traçado o alvo aqui no pivô de alta aqui, porque foi exatamente o que eu estava vendo do DI, né? Ah, por que você não pegou esse pivô aqui? Porque até então eu entendia que ele estava preso nesse caixote. Aqui, quando ele quebrou a sequência e jogou, a gente traçou a projeção e o alvo era justamente aqui no 5.050, né? Aqui, aproximadamente por aqui. Ele passou um pouquinho do alvo e já voltou. Legal. E aí a gente tinha trabalhado com essa retração ou com essa. Essa retração aqui, ela já foi furada muito além do 61%. Então eu entendi que a retração provável era essa daqui mesmo, né? Tô pensando aí no gráfico semanal.
batendo aqui nos 5.300, onde é 38% e caiu. E a gente tinha falado aqui no semanal que ele poderia estar preso num caixote aqui maior, né, de uma amplitude maior, que é esse caixote aqui, tá? Onde ele fez topo aqui, a gente pode ajustar aqui para baixo se você quiser, entender esses dois topos como os principais, e ele está preso nessa região aqui, tá? Então, enquanto ele não romper isso aí, eu não sei para onde ele vai. Sei que ele testou aqui no 5.300 e está caindo de novo. Então a gente pode entender que isso aqui pode ter sido uma perna 1, aqui uma perna 2, para lançar uma perna 3. Se ele fizer isso, ó, alvo em 4.290, né? Mas antes tem essa região aqui com esse retângulo amarelo, onde é uma região onde já teve memória de preço. Ó. Ele foi topo aqui, aqui ele ficou embolado, ele foi topo aqui de novo, aqui ele passou reto. Talvez quando ele caia, aqui seja o ponto onde ele tem dificuldade, aqui nos 4,50. Perdendo os 4,50, Flávio? Aqui embaixo, os R$4, R$4,10, né, no 4.170 ali é o problema do dólar. Beleza? E para cima, Flávio, ele não pode estar fazendo aqui uma perna 1, perna 2, lançando uma perna 3? Pode, vamos lá olhar nos 60 minutos. Então, nos 60 minutos, se a gente tiver aquela interpretação de que ele está mudando o padrão, né, que ele vinha fazendo topos e fundos descendentes nos 60 minutos. Vamos olhar aqui numa escala maior. Ele vinha fazendo topos e fundos aqui nos 60 minutos. E agora ele quer mudar o padrão para dizer que vai para cima, né? Ele tem essa característica presente. Por quê? Além dele ter feito uma bonita perna 1 de alta e uma correção, essa correção aqui, ó, pode traçar a retração que vai bater certinho lá no nosso ponto. Ó. Então aqui, ó, no nosso ponto de 61%, que é o ponto mais relevante para mim, foi exatamente aonde essa perna aqui corrigiu, né, em 5.070. Dessa forma, a gente tem a possibilidade de entender que pode ser uma perna 1 de alta no 60, uma perna 2 de correção, e ele vai lançar uma perna 3. Com isso, ele vai ter alvo lá em 5.480, né? Primeiro alvo aqui, 5.480, segundo alvo, 7.340. Quando o movimento faz uma reversão, eu acredito que ele pode sim buscar o segundo alvo, né? Não é uma continuidade da tendência, é uma quebra do padrão. Então, a reversão geralmente ela vai em 61,8%. Tá? Então, se ele chegar a 5.743, vai ser o alvo da projeção dessa perna de alta dos 60 minutos. Tá? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E hoje eu também resolvi inserir mais um índice, que é o BDRX, que é o índice das BDRs, e a gente vai fazer o estudo deles aqui juntos, né? Estudo inicial, traçar ali linha de tendência, ver se tem alguma coisa importante. A primeira coisa que ele tem aqui é um topo histórico, e o topo histórico eu gosto de deixar vermelho e pontilhado. Então ele já ficou vermelho, eu vou botar aqui vermelho e pontilhado, beleza? Legal, topo histórico. Segunda coisa, eu gosto dessas regiões onde teve toques, tá vendo? Teve um topo aqui, um topo, um fundo, um outro fundo ali. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um retângulo para representar que aquela região é uma região interessante. Eu gosto de botar esse retângulo com a linha preta e gosto de preencher ele de amarelo, né? A bipolaridade eu gosto de botar ela amarela. Ela não é nem vermelha e nem azul, ela é um meio termo, ela foi topo e foi fundo ao mesmo tempo, tá? E tem um canal aí, Flávio? Não sei, vamos tentar? Eu vou tentar pegando o topo, tá? Porque pegando o fundo eu já vi que não daria. Então aqui, ó, pronto. Esse aqui pode ser um canal. Se você pegar esse daqui, acho que faz mais sentido, né? Vamos pegar esse aqui então. Pegando esse aqui, ó. Esse com esse. Não, esse aqui já foi. Esse com esse. Aí sim, ó. Aqui eu vou ter 3 toques, ó. Esse toque, esse toque e esse toque, tá vendo? E aí eu projeto para cima. Beleza, então agora sim, tá? Temos um canal de alta com 4 toques, particularmente. Ele está no meio dessa região, né? Então a gente entende isso aqui como perna 1. Vamos ver aqui a correção até onde foi. Entendendo isso aqui tudo como uma perna 1. Ele corrigiu exatamente na região de 50%, 61%. Então fez um movimento interessante aqui, ó. Perna 1, corrigiu aqui, pode estar lançando uma perna 3. Vamos ver o alvo desse movimento? Então vamos lá. Pega aqui, perna 1, perna 2, perna 3.
o alvo é lá em 15.570, tá? Entendendo isso aqui como perna 1, perna 2, lançando perna 3. Vamos ver nos 60 minutos se a correção dele foi respeitada? Me parece que não, né? Me parece que ela passou reto ali do 61%. Então vamos só dar uma conferida. Entendendo aqui nos 60 minutos que ele fez esse movimento, ele já passou muito dos 61%, então eu não acredito que isso aqui seja uma perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3, né? Vamos aguardar, vou ver se ele vai seguir o padrão aqui. Então, para cima, qual é o problema? O topo histórico aqui em 14.060. E para baixo? Para baixo, toda essa região aqui, onde tem muito fundo, tá vendo? Tem fundo em vários momentos diferentes, ó, foi fundo aqui, aqui, aqui. É um belo ponto de suporte, tá? Então aqui na casa dos 12.300 e qualquer coisa. Beleza? Vindo aqui para o TradingView, olhando o Dow Jones, nós tínhamos feito uma projeção dessa perna, copiando ela para cá, com alvo aqui em 37.600, e bem ou mal ele está indo a conta-gotas, né? Ele veio aqui testar o topo histórico, e aqui ele deu uma travada, ele já bateu aqui alguns dias e até fez um candle de correção aqui que chegou na média. Então, entender o que o Dow Jones vai fazer, né? E bem ou mal ele está preso nessa região aqui, ver se ele vai realmente ficar consolidado um pouco aqui, aqui ele fez topo e agora ele vai buscar esse fundo, ou se ele vai realmente buscar lá o nosso alvo, tá? Para cima, dificuldade no topo, onde ele está aí, no 35.160, dificuldade também aqui para baixo no 33.280 e 32.970. O S&P também, né? Fizemos o mesmo estudo, né? Pegamos essa perna aqui, projetamos para o alto, com alvo lá em 4.600, né? Então alvo aqui, ó, 4.580, 4.590. O que ele fez nessa semana, esses últimos 5 dias? Ele fez uma pequena correção, né? Ele está testando o topo histórico, e aí topo histórico é sempre um problema. Então ele não conseguiu passar aqui dessa região e está fazendo uma pequena correção, voltou na média. Então se ele voltou na média, a gente pode entender que de repente ele vai seguir o nosso movimento. Não vejo uma característica aqui, né? A própria correção não foi uma correção muito com candles grandes, né? Negativos, foi candles pequenos, de forma lateral aqui talvez. Tem essa região de topos aqui, onde pode ser um ponto onde que essa correção venha a terminar, ou pelo menos venha a testar. Então vamos aguardar para ver o que o S&P está fazendo, né? Diferente do Dow Jones, que a gente entende que ele pode estar preso num caixote, o S&P não. O S&P ele tem uma característica melhor de tendência de alta, né? Então, para mim, essa tendência continua. O DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas, né? A gente tinha traçado 2 cenários, que ele poderia vir testar esse topo, que era o topo anterior, ou se ele perder esse fundo ali, ele viria testar talvez esse fundo anterior, que ele está consolidado aqui nessa região. E ele demonstrou força e voltou a subir, né? Então talvez o alvo dele seja aqui em 93.500, beleza? Aqui não vejo muito o que fazer, ele não tem regiões aqui onde que o preço seja travado, e somente aqui mesmo ou o topo anterior ou a região de fundos. E para fechar, o EWZ, né? O EWZ que é o ETF brasileiro, lá fora, tem uma perna bonita de alta aqui e ele fez um movimento de correção. Depois desse movimento de correção, ele lançou uma nova perna, né? E aí a gente está observando para ver o que vai acontecer. Ele teve 2 dias bons e 3 dias ruins, né? Então talvez o EWZ ele também pode estar consolidado aqui nessa região, porque ele já marcou topo 2 vezes aqui e voltou, marcou um fundo numa região de fundos, né? Se você olhar aqui, é uma região de fundos do gráfico de 60 minutos, enfim. Então isso aqui pode ser uma consolidação e ele ficar fazendo aqui esses testes de topo, teste de fundo, até resolver romper. Rompendo para cima, a gente projeta aonde pode ser o alvo. Rompendo para baixo, a gente projeta para ver aonde pode ser o alvo, tá? Mas aqui, nesse momento, eu prefiro trabalhar com a possibilidade de ser uma consolidação. Então, deixa eu traçar um caixote ali, um retângulo, e aí esse estudo fica salvo. Bom, é isso. Mais uma vez peço a tua ajuda aqui para se inscrever no meu canal e participar das minhas comunidades, tanto aqui no próprio YouTube quanto do Sparkle. Obrigado por ter visto o meu vídeo e até a próxima semana.